Como é que vocês estão? Ah, isso aí é terrível, terrível, terrível. Trabalhar o dia inteiro, chega uma hora dessa, dá uma fome brava. Também conheço isso aí também. Esse problema aí eu também tenho, que é a fome insaciável. Também sei. Infelizmente sei o que é isso. Pessoal, então, semana passada nós vimos um pouquinho sobre lógica. Se lembram? Semana passada? Uhum. Nós conversamos aqui sobre lógica. Vocês não tiveram uma disciplina de lógica, só de lógica, mas tudo bem, a gente consegue pegar o principal aqui. Semana passada a gente viu ali um pouquinho sobre os conectivos, sobre as proposições, os valores lógicos, verdadeiro, falso, como funciona na álgebra booleana, que a gente usa o 0 para falso, 1 para verdadeiro. Mas, sobretudo, a gente estava ali vendo um pouquinho sobre lógica. Porque é essa linguagem que você vai falar com o computador. O computador é igual o Mr. Spock, né? Só funciona na base da lógica, né? Não tem como dizer coisas ambíguas para o computador e esperar que ele faça um julgamento aí. Quer dizer, um pouquinho pro lado aí da inteligência artificial, aí acontecem outras coisas, né? Mas... naturalmente o computador ele vai entender uma linguagem lógica. Quando a gente quer que o computador faça alguma coisa para a gente, que é o objetivo, é o que nós vamos fazer esse ano ainda, vamos pedir para que o computador faça alguma coisa para a gente e ele fará, se tudo der certo, mas nós teremos que pedir para ele com a linguagem lógica, né? Não dá para usar essa linguagem que nós usamos com os nossos colegas, com os seres humanos. É uma linguagem bastante parecida, só que a gente vai eliminar as ambiguidades, né? Por exemplo, quando a gente vê uma proposição simples, né? Essa sala está escura. É uma afirmação simples. Só pode ser verdadeira ou falsa, né? Não existem possibilidades ambíguas aí, só isso. Quando você compõe, você continua dentro desse universo extremamente simples, que no final das contas é a matemática, certo? Né? Toda a matemática é baseada na estrutura lógica. E o computador falará essa linguagem. Isso explica também por que vocês estudam um pouquinho de matemática, né? Porque é a linguagem do computador. Ele fará as contas para vocês, mas para que você peça que ele faça, você precisará saber um pouquinho de matemática. É a linguagem do computador. E se na semana passada a gente viu um pouquinho sobre lógica, essa semana a gente vai ver uma outra coisa, né? Vamos continuar no nosso assunto aí. Nós vamos ali para a unidade 1, para a seção 1.2 da unidade 1, e nós vamos falar hoje de alguns elementos de programação. Lógica é a nossa linguagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, sobre algoritmo, sobre aquelas estruturas, o pseudocódigo, sobre também o fluxograma, que vocês vão ver muito. Vamos começar entendendo o que é um algoritmo. Quem já montou um cubo mágico sabe certamente o que é um algoritmo. Quem já fez um bolo sabe o que é um algoritmo. Algoritmo é um grande, de forma bem grosseira, é um passo a passo, né? Claro que bem definido. Como eu tinha dito na aula anterior, quando você vai fazer algo, construir algo, fazer um projeto, fazer um TCC, projetar uma casa, construir uma ponte, você não começa fazendo, você tem que planejar, né? Primeiro tem que planejar. Antes de planejar também existem alguns passos que nós veremos. Mas existe, descobrir, por exemplo, que precisa planejar cada passo a ser feito, né? E aí vai entrar essa ideia de algoritmo, né? Eu coloquei um exemplo ali que eu peguei lá do material de vocês, do Masterchef, né? Que é a ideia do bolo. Se você vai fazer um bolo, vai fazer uma receita qualquer, tem um passo a passo bem definido, não é? Ou alguém aqui que é especialista na cozinha vai dizer para mim que dá para trocar os passos, mudar as orientações da receita. Né? Eu vejo lá o cara fazendo um programa lá, uma receita, fala, vou fazer igual, mas me recuso a usar a mesma quantidade, deixar o mesmo tempo no forno, né? Não vai dar certo, né? Então, existe ali um passo a passo, onde vai começar, qual é o próximo passo, o que eu vou precisar, como eu vou fazer. A melhor maneira de descrever um algoritmo é por meio de uma receita de bolo, né? Ou uma receita de comida, porque de fato é um algoritmo. Sim, nossas mães, nossas vós já estavam familiarizadas a esse conceito, né? Antes aí da internet,
Vocês não vão acreditar, mas as senhorinhas compartilhavam um caderninho de receita uma com a outra, né? Para dar aquela copiadela, né? Cheio de algoritmos. Ou seja, vocês estão achando o quê? Que vão mexer no computador e vão ser mais do que... aprender mais do que receita de bolo? Não. É só isso mesmo, tá? Certo? Mas não é só essa situação. Todo o nosso dia a dia de uma pessoa de mente normal é planejado. Se vai ao mercado, ninguém vai ao mercado se não tem motivo. Se vai ao mercado, como que você vai? Vai a pé, vai de carro? Qual mercado você vai? Se vai ao mercado, o que você vai buscar no mercado? Quanto tempo passa no mercado? Não é? Imagina-se que uma pessoa de caráter planeje tudo o que faça. Mesmo que pareça ser instintivo. Certo? Quem não planeja o que faz é a zebra, que está tomando água, o leão ataca, ela corre e depois ela volta ao mesmo lugar. Vocês não são a zebra. Certo? Então a ideia de algoritmo é essa daí, tá, gente? Não é uma coisa complicadíssima, não. Por exemplo, eu gosto do exemplo do cubo mágico. O cubo mágico, eu mesmo gosto de seguir a receita de bolo lá, de montar por camadas. Né? Montar uma camada, depois montar outra. Esse é um dos algoritmos, né? Existem milhares, não sei, um monte, né? Maneiras diferentes. Que são os passos a passo de montar o cubo mágico. Ou vocês conhecem alguma pessoa que pega o cubo mágico e começa a mexer querendo que ele fique nas posições corretas. De forma totalmente aleatória. Né? Certo? Então a ideia é essa aí. A ideia é essa. Para deixar bem definido, um algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas, né? Normalmente usada para resolver problemas de matemática, que são problemas obtidos pela modelagem de problemas da nossa vida real. Por que eu disse uma sequência de instruções bem definidas? Porque eu estava brincando com vocês sobre situações da nossa vida. Mas na nossa vida a gente dá uma coxambrada, ainda faz coisas meio mal ou menos. Mas quando você quer que uma coisa de fato funcione, pergunto a vocês aqui, futuros engenheiros civis, vai ser bem definida a sequência de passos de vocês quando fizerem um projeto, né? Não será? Ou vai ser igual obra pública? Faz o projeto, vai custar 10, vai ser isso. Aí o Ministério Público intervém porque está afetando o meio ambiente. Aí muda o projeto, aí passa a custar 20. Não, né, gente? Aí... Lá no Parque do Estado, tendo a reforma lá, aí o cara que projetou não foi lá e viu. Aí o projeto que ele fez, o topógrafo foi lá e marcou, e o prédio ia passar nas árvores. Aí não mudou o projeto, foi lá na prefeitura e conseguiu alvará para remover as árvores. Tá, conseguiu. Conseguiu, né? E se não tivesse conseguido? Aí... Porque vocês já prestaram atenção quando vocês veem as notícias sobre corrupção nos órgãos públicos? E aí aparece lá, tal construtora começou a construir um negócio, aí custava tanto. Aí depois passou a custar tanto. E o preço sempre está aumentando, você fala assim, ora, se eu contrato um engenheiro para fazer um trabalho para mim, falo, olha, eu quero contratar essa empresa de engenharia, eu quero construir uma casa aqui. Quanto é que vai ficar? Aí ele faz as continhas lá, metro quadrado para 400 mil. Eu sei que eu vou pagar 400 mil. Mas vocês veem quando as obras são públicas, né? Você vê principalmente quando tem envolvimento de corrupção, que aparece no noticiário, você vê que custava tanto, depois passou a custar outra coisa. Por quê? Porque está mudando, né, o projeto, né? Alguma coisa está acontecendo, tem que mudar, né? Ou seja, tem um problema aí com o nosso passo a passo, com o nosso planejamento, né? Se você faz um planejamento bem feito, espera-se que no final seja o que você planejou, né? Espera-se, né? Pode esperar isso de vocês? No futuro. Quando vocês estiverem informados aí com o registro aí no Conselho de Engenharia. Agora não, né? Agora não precisa esperar. Certo? Então o algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas. Certo? Principalmente quando nós for falar com esse carinha aqui, ó. Tem que ser bem definida. Porque esse carinha aqui
se você não usar, for extremamente lógico, não tiver sua sequência bem definida, ele não vai fazer o que você quer. Ou vai fazer coisas que não precisa, né? Vai perder tempo fazendo coisa que não precisa, certo? Então essa é a ideia do algoritmo para vocês, tá? Então, só para citar o nosso amigo ali, Ferboloni, você precisa ter um objetivo também bem definido, né? Como é que você terá uma sequência de passos bem definidas se você não tem um objetivo claro? Você vai ser igual a Alice no País das Maravilhas, né? Que perguntou pro gato para onde ela ia, qual caminho tomar, e ele perguntou para onde ela queria ir, e ela falou, tanto faz. Mas para quem não sabe para onde quer ir, então você precisa ter um objetivo bem definido. Você quer chegar em algum lugar, né? Mas vocês já sabiam disso, claro. E aí, mas o algoritmo não é isso. O algoritmo é a sequência de passos bem definidos para atingir esse objetivo. Certo? Bem definida e ordenada. Aqui alguns exemplos para a gente, né? Coloquei para vocês a compra de um carro novo. Vamos comprar um carro. Como é que funciona? Acordei, vou caminhar, passo em frente à concessionária. Nossa, que carro bonito. Não é mais ou menos assim que funciona, não, né? Depende da pessoa, né? Eu diria que é o seguinte, para comprar um carro, primeiro você precisa sentir que precisa dele. Quando eu morava em Ilha Solteira, eu não precisava de um carro. O mercado ficava a 500 metros de casa, a faculdade menos de 1 minuto. A cidade era pequenininha, né? Cidade de 20 mil habitantes, tudo era perto. Então eu não tinha necessidade de comprar um carro, que é o primeiro passo do nosso para você comprar um carro, é precisar dele. Ou você não precisar, mas querer comprar por algum outro motivo, né? Sei lá, você não precisa, mas quer comprar para, sei lá, para alguma outra coisa. Então, vamos pensar assim, analisar a real necessidade. Gente, moro em Sinop, minha casa fica 10 km do meu trabalho. Não tá dando para ir a pé. Bicicleta tá complicado, porque no tempo da chuva chove pra caramba. Motoca, legal, mas a gente vê tanto acidente aí. Para-choque do motoqueiro é o asfalto, né? Então, você vai perceber a necessidade. Cumprir o primeiro requisito. Próximo passo. Se vou comprar um carro, que carro vou comprar? Eu diria que nem seria escolher a marca, né? Eu começaria assim, vou comprar um carro velho, um carro novo. Aí você vai pensar, né? Se eu tiver bastante dinheiro, compro um carro novo. Se tiver menos, vou... Ou eu poderia comprar um Opala, que eu gosto, bonitão. Santana, Monza 85, né? Ou um Jeep, para os mais jovens, um carro elétrico, né? Que não polui o meio ambiente. Então vai começar a parte da escolha. Você vai escolher que tipo de carro você quer, se é usado, se é novo, a marca do seu carro. Tem gente que vai falar assim, ó, aquela marca lá, aquela do leãozinho lá, só doido para comprar. Uma outra também que é francesa lá também, você conversar com o mecânico, ele vai te desaconselhar. Não vou falar a marca, você que tá falando. Aí, a pessoa então vai pensar assim, preciso escolher uma marca que não dê muito gasto com mecânica, né? Sei, certo? Então, escolher a marca. Você também vai escolher aí também o poder do seu carro, né? Quero um carro econômico, gastar pouquinho, ou eu quero um carro para fazer altas ultrapassagens na rodovia? Então, Fiat com escada em cima. Já viu perder corrida? Se você tem um carro 1.0, vai ser bem econômico, mas se você for fazer uma viagem, vai ser ruim para fazer umas ultrapassagens boas, né? Mas se você tiver um carro com poder maior, 1.6, vai responder a hora que você chamar ele, né? Então, você vai escolher então também
aí a parte técnica do seu carro, né? Vai fazer essa escolha também. E aí depois a gente passa para a perfumaria, né? Que é qual cor vai ser meu carro, né? Talvez você nem faça essa escolha, né? Depois, como você vai pagar o carro, você vai ser no dinheiro, você vai levar uma mala de dinheiro lá para pagar. Tem gente que só paga em dinheiro. E por último, se tudo der certo, você vai levar o carro embora. Ou seja, tem uma sequência de passos para você fazer isso. Vou dizer para você que tem gente que sai caminhando, passa na frente da concessionária e compra, né? Mas nós estamos falando das pessoas racionais aqui. Racionais. Certo? A pessoa vai se mudar de casa. Vamos pensar aqui. Se você se muda para uma cidade, você vai alugar uma casa. Você chega lá e aluga a primeira que vê? Não, né? Não tem uma sequência. Certo? De escolhas, um passo a passo. Tem. Mesmo que você não pense nisso, tem. Certo? E se você for fritar um bife? Também tem um passo a passo, não tem? Vamos supor que o bife já esteja em casa. Você é uma pessoa racional. Mas assim, a importante do bife ali é apagar o fogo, a última, tá? Queria lembrar dessa daí. Porque todo algoritmo a gente tem que finalizar, né? Uma vez eu fui cozinhar uns ovos, no tempo que eu tava indo muito na academia, uma época aí, né? Que já se passou antes da pandemia. E aí eu tava comendo muito ovo. E aí coloquei água na caneca, coloquei os ovos, acendi o fogo, coloquei lá. E aí você espera, mas no final ali tem que apagar o fogo. Eu fiz isso antes de ir pra academia. Eu fui pra academia e quando eu tava lá, né? Aí eu lembrei que eu não tinha finalizado o meu algoritmo. Pois é, tem que finalizar o algoritmo. Fica a lição aí. Tá? Senão dá ruim. Certo? Mas vocês percebem também nessa sequência aqui, que essa sequência que eu escrevi não necessariamente será a que você fará. Por que isso? Porque quando você escrever um algoritmo, não necessariamente vai ser igual ao do colega. Certo? Ah, então eu vou fazer uma tarefa numa sequência lógica, a do colega tem que ser exatamente igual. Não, também há tempo para criatividade aqui, tá? Vai escrever um programa lá para calcular a distância entre dois pontos. Tem que ser exatamente igual ao do colega? Não tem que ser não. Você pode pensar numa sequência diferente. Certo? Que isso fique bem claro. Que o seu algoritmo pode ser diferente do colega, mesmo que vocês queiram atingir o mesmo objetivo. E que vocês tenham esse objetivo bem definido. De forma bem simplória, entrada, processamento, saída, certo? Você entra com dados, o computador faz lá um negócio e sai lá os resultados. Exemplo, quem aqui já fez um gráfico no Excel? Você entra com dados, não fala uma tabelinha lá? Quem que coloca esses dados lá? É o computador que inventa? É você que coloca, não é? Quero fazer um gráfico da venda de carros da Ford no ano de 2020. Eu tenho que ir lá e colocar os meses, a venda em cada mês, certo? Eu que entro com os dados. Aí quando eu vou lá e selecionar para fazer o gráfico, o computador faz. Né? Eu não preciso pegar a caneta e dizer, o computador processa lá para mim. E qual que é a saída? É o gráfico. Né? Justamente, meu objetivo era o quê? Era ver o gráfico, a saída será o gráfico. Então, de forma geral, terá entrada, processamento e saída, certo? As entradas são... O que são as entradas? Dados. Dados. Né? Hoje em dia, a profissão que mais se fala aí, é mais em alta, né? Ciência de dados, né? Ciência de dados. E processamento é o que você faz com os dados. Você processa os dados e tem seu resultado. Vocês também terão isso nas vidas de vocês. Não acha que é porque você está pensando que vão se formar para fazer kitnet, vocês não vão ter que fazer isso? Vão. Certo? Vai chegar lá o cidadão, o cliente, falar assim, eu tenho um terreno, 12 por 24, quero fazer 5 kitnet nele.
e não quer deixar espaço nenhum. Pronto, você já tem os dados, que é o que ele quer. Aí depois você tem a legislação municipal, que fala, olha, tem que deixar um pedaço lá para a água entrar no chão. O que é isso? Dados também, certo? Junta todos os dados para colocar no seu programa ali, que você vai escrever como que ele vai fazer, e ele vai te dizer o que você pode fazer no final das contas. Essa é a saída. A saída vai dizer, você responder assim para o seu cliente, olha, não dá para fazer 5 internet nesse seu terreno mequetrefe, dá para fazer só 3. E assim por diante. Vocês entenderam o ponto, né? Certo? Vocês entenderam o ponto do algoritmo. Agora nós precisamos de definir alguns conceitos que nós vamos ter na hora de escrever o nosso programinha. Começamos com variáveis. Variáveis, como o próprio nome diz, coisas que variam. Não está aparecendo nada lá? Tá, variáveis. Coisas que variam. Por exemplo, quero escrever um programa que vai calcular... Vai calcular o quê? Dá uma ideia para mim. O Flamengo perdeu pra terra. Não, muito ruim. Quero contextualizar com vocês. Vai calcular quanto peso essas paredes suportam aqui. Quanta coisa você pode fazer aqui. Quanto peso elas suportam, certo? Você vai precisar entrar com dados, né? Certo? Os dados são os componentes dessa parede, tamanho, etc., né? Composição. Mas esses dados podem variar, certo? Aqui nessa sala eles serão um, na outra sala é outra coisa, lá em outra construção é outra. Ou seja, podem variar. De um lugar para outro vai variar. Se eu escrevesse um programinha no computador para dizer se o cidadão está gordo ou magro, eu ia usar a fórmula do IMC. Já viram? Índice de massa corporal. É o peso dividido pelo quadrado da altura, certo? Aí eu coloco lá a formulazinha para o computador e o cidadão que quiser saber se ele está gordinho ou magro, ele vai lá e digita o peso e a altura dele. Aí o computador vai falar, está gordinho, está magro. Só que o peso e a altura do cidadão, para ele é uma coisa, para ele é outra, para ela é outra. Ou seja, variam, né? Daí da palavra variáveis, certo? E nós temos alguns tipos de variáveis para a nossa ideia de programação, tá? Alguns tipos, certo? Mas a ideia principal seria assim, eu tenho que guardar na memória do computador a variável, certo? Aí tem alguns tipos, né? Como uma gavetinha na sua casa, você guarda roupa, você guarda lá no computador informações na variável. Começamos com variáveis do tipo numérico. O tipo numérico é quando a variável é um número. Por exemplo, a idade de uma pessoa. Se você fosse guardar a idade de uma pessoa para qualquer fim lá no computador, seria que tipo de variável? Seria um número, certo? A idade de uma pessoa é um número. O preço de um produto é um número, o salário de um funcionário é um número, assim por diante. E note que existem números que não são números. Existem números que não são números? Imagina que você tem uma tabela. E na primeira coluna tem lá código do produto. O código, qual que é o formato dele? É um formato de número. Mas na hora de salvar no computador, a gente não pode fazer essa confusão. Porque o código, na verdade, não é um número. É como se fosse o nome do produto, não é verdade? O nome particular daquele produto. Certo? Então, alguns cuidados ali na hora de salvar, né? Como é que eu vou falar? O nome desse produto é tal. O preço desse produto é um número. O código dele, apesar de estar num formato numérico ali, ele não vai ser salvo como número, vai ser salvo como texto, como nome. Que é outro tipo de variável, né? Mas começamos com o tipo numérico, certo? Que pode ser um número real, inclusive, tá? Certo? Você pode colocar desde números inteiros, naturais, até qualquer número real. Né? E aí, não sei, aqui está falando real, né? Não sei, porque cada linguagem de programação é uma história, né? Mas vamos dizer assim, até os números reais está livre para salvar lá suas variáveis numéricas, tá? Variável do tipo literal.
Agora a gente não está mais tratando de número, certo? Nós estamos falando de armazenar letras, números e símbolos, né? Em inglês é chamado de string, né? String é sequência, na verdade, é uma sequência. Por exemplo, olha ali uma sequência de informações. Márcio, Karina 38, 2017. Aquilo ali é uma sequência com 3 informações, não é? Tem 3 informações ali que a pessoa está dando, certo? Não é só uma informação, é 3 ali. Certo? Variáveis do tipo lógico. Essa vocês já... Foi o que a gente tratou na aula passada, certo? Variáveis que possam assumir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Certo? Eles possam assumir o valor verdadeiro ou falso. Variáveis do tipo constante. Aquele valor que você vai colocar no programa que não vai mudar. Vai ser sempre o mesmo valor. Quando você escreve seu código, tem valores que irão ser alterados e outros que permanecerão os mesmos. Aí tem um exemplo que é o π, o número π. Olha o número π. Se você for usar o π num programa, o π é π, né? Não vai mudar o valor dele, certo? Tudo bem? Ou qualquer constante, você vai usar uma fórmula que tem uma constante. Aquela constante, você já vai salvar ela como constante, tá? Certo? Que é o caso aqui do desconto do INSS, 11%, né? Por exemplo. Já vai salvar aquela constante, não vai mudar. Certo? Então são alguns tipos de variáveis que nós vamos salvar, certo? Imagine que você vai escrever um código que queira calcular a média aritmética das notas dessa sala. Você vai ter que pedir primeiro as notas dos alunos, mas essas notas serão um tipo de variável. Notas cairiam em que tipo de variável? Numérica, literal, constante? Numérica, né? Então você vai declarar, olha, notas serão variáveis numéricas que a pessoa vai me informar. Aí o computador vai entender que trata-se de números, e se é com números ele vai poder fazer algumas brincadeirinhas que vocês já conhecem na vida real e o computador faz muito bem. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. E dependendo aí da minha linguagem de programação, faz até outras coisinhas mais, tá? Certo? Mas em princípio, somar, subtrair, multiplicar e dividir é padrão, certo? Normalmente vai se usar esses mesmos símbolos aí, tá? Se vai escrevendo um programa em C, e se você quiser calcular 2 mais 2, você vai escrever 2 mais 2. Tá? Tal qual está aí, tá? Então aí nessa tabela a gente tem algumas operações que vocês conhecem do dia a dia, que vocês vão ter intenção de utilizar em algum momento. A função e alguns exemplos aí, mas é basicamente o que vocês imaginam, certo? Então aí nessa tabela 1.7 a gente tem alguns operadores e as suas aplicações, certo? Operadores aritméticos. Em relação à ordem das continhas, vai ser a boa e velha que vocês já conhecem, né? Parênteses mais internos, potência e radiciação, multiplicação e divisão. E por último, a adição e subtração. Lembrando que a ordem é da esquerda para a direita. Certo? Certo? Então essa é a mesma ideia, tá? Não tem muita invenção, tá? E quando tiver a mesma ordem, aí você vai usar aquela ideia que eu falei que é da esquerda para a direita, que não é a ideia para se resolver uma operação lógica, né? Que eu passei que era o contrário, tá? Já pegaram a ideia, tá? Os operadores lógicos, nós conversamos na aula passada, né? Aí nós temos 3 deles, que é o não, negação, e, que é a conjunção, o ou, que é a disjunção. Inclusive, na aula passada, a gente brincou um pouquinho com a tabela verdade, tá, né? Nós já brincamos com isso aí. Não vamos aprofundar nisso aí, porque isso aí a gente já conversou, tá? Se alguém quiser conversar mais sobre isso, a gente discute, mas nós já vimos mais ou menos como é que funciona e eu posso dizer para vocês certeiramente. Vai escrever um programa para resolver qualquer problema seu, vai precisar dos operadores lógicos, tá? Não é uma coisa assim que... Ah, será que vai aparecer? Não, vai aparecer com certeza, certo?
A negação, eu já usei a negação tantas vezes que não me lembro mais. O e e o ou também, muito. Agora vamos falar um pouco de operadores relacionais. Aqui eu estava falando de operadores lógicos, vamos falar então de relação. O que é relação? Nós temos operações, adição, papapá, os operadores lógicos, e, ou, não, mas nós também temos as relações, igualdades, desigualdades e assim por diante. Nós temos a igualdade, o sinal de maior, que é uma desigualdade, o sinal de menor, que é outra desigualdade, maior ou igual, menor ou igual. Exemplo, você quer dizer para o computador assim: continue trabalhando enquanto o número de iterações for menor que 1000. Ou seja, a hora que tiver 1000 iterações, o que ele vai entender? Que ele não continuará trabalhando, que ele pode parar, certo? Continue trabalhando enquanto o número de iterações menor que 1000. Quando ele chegar em 1000, ele vai parar, certo? Uma maneira de pensar. Atribuição. O que é atribuição? Imagine que você tem uma variável salva lá com valor e você queira atribuir um novo valor. Né? Nos seus pseudocódigos, por exemplo, aparecerá com essa setinha ali, né? Um bom exemplo, por exemplo, é um contador de iterações. Imagina que você tem um programa que ele, a cada iteração ele vai melhorando a solução de um problema. E ele vai trabalhar por uma quantidade determinada de iterações. 1 milhão de iterações. Então ele vai precisar de um contador que começa com o número 0 de iterações. Vamos dizer, contador igual a 0. E aí quando ele faz uma iteração, ele atribui um novo valor para o contador, que é 0 mais 1. Vai falar iteração 1. Se fizer uma nova, ele atribui um novo valor. 1 mais 1 passa para 2. Quando esse contador chegar em 1 milhão, ele entenderá que realizou seu objetivo. E aí nós tivemos um exemplo de atribuição de valores a uma variável. Certo? Então, por exemplo, se A for minha variável, ou ela tem o valor 7, ou ela recebe o valor 7. Certo? Atribuir um valor a uma variável. Outra coisa que é fundamental quando nós formos escrever nossos programinhas são os comentários, tá? Em algumas linguagens, C, por exemplo, você vai usar essas duas barrinhas ali. Eu coloquei um pedacinho num código ali de MATLAB e vocês veem que no MATLAB o comentário está em verde. O código que a gente coloca para iniciar um comentário no MATLAB é uma porcentagem. O que quer dizer o comentário? O comentário não será lido pelo computador na hora de resolver o seu problema, de executar o programa, certo? O comentário serve para quem? Para você. Você do futuro. Quando for pegar o seu código do passado, você falar, mas, meu Deus, o que eu fiz aqui? Qual que é a melhor forma de você se prevenir de você do futuro não saber o que você do passado fez? É explicar, né? Então você coloca os comentários, coloca ali, por exemplo, no MATLAB, o nosso querido sinalzinho de porcentagem, e escreve ali o que você fez. Aqui eu fiz tal coisa, aqui eu fiz tal coisa por tal motivo. Então quando você for ver seu código, você vai falar, então quer dizer que ali no começo, T0 vai ser 0 e T final 50. Como eu sei disso? Porque está no meu comentário. O comentário ele serve para mim. Para mim ler o meu código no futuro e saber o que eu fiz. Porque acredite em mim, quando vocês forem escrever, passado algum tempo, vocês não vão ter a mínima ideia do que vocês fizeram. Você vai esquecer completamente. É como um filho que você tem e abandona. Se você não abandoná-lo, você vai saber o que fez. Agora, teve gente que acordou agora. Teve gente que acordou agora. Certo? Então quando você faz uma coisa e deixa ela guardadinha, mesmo que você entendeu completamente o que você fez, vai passar um tempo e você vai esquecer. Certo? Igual quando eu passo lá uma matéria para vocês, quando eu estou dando aula de cálculo, e vocês copiam só a resposta e não copiam a resolução. O que acontece quando vai estudar para a prova?
Você vai falar, nossa, eu do passado devia ter colocado uma explicação do que eu fiz, né? Então, no código, você tem esse poder, toda a linguagem, de comentar cada passo. É fundamental. Eu sou honesto com vocês. Eu tenho trabalhos que eu fiz, que eu deixei muito bem comentado, que eu volto lá e falo, olha que coisa que eu fiz. Nem precisava ter feito. E tem coisa que eu fiz, que eu vou olhar lá, e falo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Certo? Porque cada algoritmo é muito particular, cada solução que você encontra para resolver um problema é muito particular. Então vai passar-se o tempo e você não vai lembrar do que você fez. Mas você sempre tem o poder de comentar o seu código. O comentário do seu código serve para outra pessoa, se você quiser passar o código para outra pessoa, mas serve para você também, certo? É uma coisa a mais que as linguagens têm, né? Para você poder deixar ali as instruções para você mesmo. Você vê que nesse código aí tem vários comentários em verde, né? Ou seja, ele está muito bem explicado, né? Uma pessoa que entenda do assunto que ele está tratando nessa função, que é resolver uma derivada de segunda ordem, né? Certo? Ele vai resolver uma equação diferencial de segunda ordem. Eu, como já entendo do assunto, sei disso, eu sei como funciona o código, eu sei que ele está chamando uma função que ele escreveu na tela dele, porque, como que eu sei disso? Porque ele escreveu ali, ó, chamada da função de segunda ordem. Por isso que eu sei, porque está escrito no comentário. Tudo que você escrever no seu programa e não tiver o sinalzinho ali de comentário, vai atrapalhar o seu programa, certo? Se você colocou o sinal de comentário, você pode escrever qualquer impropério. Mas se você não colocar o sinal de comentário, o programa vai achar que é alguma instrução. O computador vai achar que é alguma instrução e vai dar erro no seu código, tá? Entrada e saída. Existem algumas possibilidades no computador. Por exemplo, o comando escreva. O que significa o comando escreva? Mostrar algo na tela. Certo? O computador, quando você está fazendo alguma coisa ali na sua tela, muito bonitinha, lá atrás está rodando a rotina, não é? O código está rodando. O que está aparecendo na tela é o que foi pedido no código para que apareça na tela para você. Certo? Se você escreve um programinha e quer que apareça informação na tela, tem que pedir para ele que apareça. Certo? Então a ideia aí seria esse escreva, né? Mostrar algo na tela. E ali embaixo o comando leia, utilizado para armazenar dados. É quando eu forneço o dado e o computador lê os dados e pega para ele. Para poder fazer o que precisa fazer e depois escrever na tela o que precisa escrever. Certo? Essas são as ideias principais, né, dessa ideia da gente aí de algoritmos, variáveis, comandos e assim por diante, tá? Vamos ver mais ou menos como é que vai ficar a cara da coisa. Início do algoritmo, declara as variáveis, conteúdo do algoritmo, que é onde você resolve o que tem que se resolver, e por último finalizar o algoritmo, né? Porque senão, o que acontece no finalizar o algoritmo? Você põe fogo em casa, né? Certo? Então, a ideia vai ser mais ou menos essa daqui, ó, tá, gente? Ó, iniciar, declarar variáveis, conteúdo do algoritmo. Suponha que eu queira escrever para o computador calcular a fórmula, o volume de um cilindro. O que é um cilindro? Vocês sabem o que é um cilindro? O que é um cilindro? Cadê um cilindro aqui? Essa garrafa aí é um cilindro. Isso aí é um cilindro, né? A garrafinha cilíndrica. Que eu queira calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro é πr² vezes h. Ou seja, para mim calcular o volume de um cilindro, eu preciso de dar duas informações. O valor do raio do cilindro, da base do cilindro, e a altura do cilindro. Então, eu vou iniciar o programa e vou pedir para declarar as variáveis. Que tipo de variáveis eu vou precisar? Variáveis reais, porque o raio é um número real e a altura também é um número real. Vou ter uma variável constante, que é o π, eu vou precisar dele. E aqui nesse conteúdo do algoritmo vai dizer simplesmente para pegar e multiplicar o π pelo quadrado do raio, pela altura,
vai me dar uma resposta que eu posso pedir para imprimir na tela, que é aquele comando escreva, né? Para imprimir, né? Já que você me forneceu o raio, nada mais justo do que eu imprimir para você, mostrar para você na tela o resultado da conta. E depois disso o algoritmo estará finalizado, terá finalizado, né? Tem que finalizá-lo. Né? Depois que cumpriu o seu propósito. Aqui eu tenho um exemplo para quê? Para calcular a média aritmética dos alunos da disciplina de algoritmo e lógica de programação. Se eu quiser calcular a média aritmética de todos, né? Eu teria então início, lá o início do algoritmo, os dois barrinhas significa que é o comentário, tá? Aí depois, variáveis, né? As notas dos alunos será que tipo de variável? Real, né? Então vou ter que precisar das notas dos alunos. Eu vou precisar que alguém digite as notas dos alunos em alguma tela. Vou precisar de algum tipo de comando, né? Cada linguagem de programação tem um específico que pede com que a pessoa que está fazendo a conta digite as notas. Mas eu já disse que as notas serão números reais, né? Então, o meu programa já está esperando por números reais. E aí a pessoa vai digitar lá, digita, dá um enter, o algoritmo faz o próximo passo, que é o quê? Ler os dados. Ele vai ler para ele, né? Vai falar, então aqui está cada dado, entendi a nota de cada um, né? Legal, legal, legal. Né? Então ele vai ler os dados. E ele pode até escrever, por exemplo, ali na sua tela, se você quiser, essas notas que você entrou, né? Mas o importante é que ele faça a conta em algum momento, né? Aqui no passo 10 ali está a continha da média, né? No passo 10, vocês estão vendo lá o passo 10? O passo 10 está aqui, ó. Valor da média. Existe uma fórmula para calcular o valor da média, não existe? O valor da média ele está vazio, mas ele será um número real, certo? Ele já foi declarado aqui no passo 2, que será uma variável real. E ele vai ser calculado por uma fórmula, adivinha só? Uma fórmula matemática, né? O computador entende qualquer coisa que não seja matemática? Não. Então a média é uma fórmula matemática, onde você soma as notas dos alunos e divide pelo número de alunos. Nesse exemplo aqui só tem 2 alunos, só tem nota 1 e 2. Então você soma a nota 1 e 2, divide por 2, esse valor será atribuído para a variável valor da média. E depois então o computador pode imprimir na sua tela a seguinte informação, ele pode escrever assim, ó, a média da nota dos alunos fulano e fulano é aquele valor que ele acabou de calcular, imprimir na tela para você. Ou seja, você quer saber a nota? Chegou lá, falou para o computador quais eram as notas, imediatamente ele já te disse qual é a média. É isso que está acontecendo. Certo? É isso que está acontecendo. É claro que essa é uma ideia muito boba, né? Calcular a média de 2 alunos. Mas você poderia estar tentando calcular uma coisa muito maior. Né? Mas uma ideia bem simples seria essa, tá? Se eu quisesse fazer um programa para calcular a capacidade do ar-condicionado que eu preciso numa sala da Unic. E esse programa tinha que servir para qualquer sala. Qualquer sala que eu chego, eu pego os dados necessários, informo para o computador e ele me devolve a capacidade em BTUs por hora. Bom, vocês que são engenheiros civis, se já não estudaram, vão estudar em algum momento que a capacidade de refrigeração não está ligada evidentemente, a localização, se a gente está aqui na sombra de alguma coisa, se esse prédio pega muito sol, se a gente tem muito vidro, o coeficiente do vidro é 1, o coeficiente do bloco é outro, o coeficiente da madeira é outro, né? Existem várias informações, o tamanho, né? Cada pessoa aqui emite uma quantidade de calor, cada aparelho eletrônico emite uma quantidade de calor. Todas essas coisas são colocadas num grande cálculo que determina quantos BTUs por hora nós precisamos, né? British Units de alguma coisa. BTU por hora. Certo? Nessa sala eu pegaria aqui, por exemplo, o que eu ia pegar aqui? Área da parede de vidro, área da parede de concreto, área da parede de madeira. Informação, está na sombra, precisaria informar para o computador também, né? Porque se tem uma árvore aqui fazendo sombra é uma situação, se não tem é outra.
como é que é esse teto nosso aqui? Isso aqui é laje, não é laje, sei lá. Cada informação dessa vai ser dada e no final o computador vai simplesmente te informar, falar assim, você precisa de uma capacidade de 80.000 BTUs por hora para essa sala. Para aquela outra sala menorzinha, você precisa de uma capacidade de tantos BTUs por hora. Certo? Ou você, ao invés de pedir para que o computador fizesse esse cálculo, poderia fazer você mesmo. Na caneta, né? Certo? Igual a disciplina de cálculo diferencial integral. Resolver você mesmo os problemas. Certo? Então, tá aí, né? Pronto, terminamos. Só alguma dúvida aqui antes de chegar no faça valer a pena? Então, se vocês não têm, vamos ver se vocês vão ter aqui no faça valer a pena, né? Vamos dar uma olhada nesse negócio aí. Ver se vai surgir alguma dúvida. Vamos ler essas perguntas aí. Já mencionei para vocês que eu vou basear a prova de vocês nesse negócio aí. Já falei, né? Se eu não falei, falar de novo. Então, muita atenção nisso aí. Vamos lá. Segundo esses autores aí, os operadores relacionais são utilizados na realização de comparação entre valores do mesmo tipo primitivo. Ou seja, eles podem ser representados por variáveis, constantes e até mesmo em expressões aritméticas. Segundo essa definição, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Em algoritmos usamos aquele sinalzinho ali, que é dois sinaizinhos ali, né, juntos, para referenciar a igualdade entre variáveis. Em algoritmos utilizamos esse sinal ali entre aspas para referenciar a igualdade entre variáveis. A gente usa isso aí para mostrar que duas variáveis são iguais? Não, ele é diferente. Iguais. Certamente não é esse aí, né? B. O sinal de maior, né? E o sinal de menor corresponde à atribuição entre variáveis. Não, atribuição é outra coisa, né? C. Em algoritmos usamos o maior para representar maior ou igual. Não, maior é maior, né, gente? Maior ou igual é outra coisa. Pessoal, maior significa que é estritamente maior. Se eu falar assim, essa conta só vale para... A fórmula do IMC só vale para pessoas com alturas maior que 2 metros. A pessoa de 2 metros não está inclusa, é maior. Ela estará inclusa se eu disser maior ou igual, porque daí inclui os maiores e também o igual. Então ali, o símbolo de maior não representa maior ou igual, ele representa maior. Maior ou igual é o maior e o igual juntos, né? Seria um traço na matemática, né? Ah, na verdade agora eu estou vendo que tem um tracinho ali, né? Isso que eu falei. Não, mas continua valendo o que eu falei. Na matemática seria o maior que o tracinho embaixo, mas ali está falando em algoritmos, né? Em algoritmos. Em algoritmos não é assim que a gente faz, não. Permita-me voltar um pouquinho aqui para ver os operadores lógicos não, relacionais, né? Cadê ali o maior igual? Você está vendo como é que a gente coloca? Dá para... Assim. Olha aqui a maneira que a gente coloca, né? Porque se você olhar para o seu teclado do seu computador, não tem um maior com risquinho embaixo. Você vai ter que colocar o sinal de maior e depois de igual, tá? Então justifico que a letra C também não é correta, tá? Letra B. O operador relacional, aquele ali, representa a diferença entre variáveis. Bom, posso voltar naquela mesma tabela que eu estava ali, né? Se eu quiser verificar, ó. É, né? Lá na última linha, né? Certo? Na última linha tá... Não vai aparecer mais no grupo? Eu vou mandar, eu vou mandar. Pessoal, vocês podem me cobrar, tá? Porque eu também, humano que sou, também às vezes esqueço, tá? Já que vocês estão no grupo lá, vocês mandam. O professor manda o slide, porque é só mandar, pessoal. Não é tão difícil, é só pegar, compartilhar e envio. Se eu não enviei, é simplesmente por esquecimento, tá? Não é porque o professor não quis fazer, não, porque é muito fácil fazer, tá? Então vocês pegam e mandam lá para mim, professor, manda tal coisa. Se tem um grupo, vocês podem pedir qualquer coisa nesse grupo, tá?
Qualquer coisa sim, da disciplina, né? Se tiver dúvida, pode mandar, ou pode mandar áudio lá, professor, eu tava pensando na aula tal lá, num assunto que a gente falou e ficou uma dúvida. Manda lá, gente, tá? O grupo é pra isso, tá? Por quê? Eu prefiro, porque as pessoas vão ficar falando assim, não sei na onde, no portal, não sei o que, não sei o que. Pessoal, vamos fazer a comunicação por ali, que é bem mais dinâmica. Essa é a minha opinião. Pode mandar na hora que você quiser. Sentou no vaso lá, tá? Fazendo seu trabalho lá, mas a dúvida bateu? Manda lá a dúvida. Manda que assim que eu tiver a oportunidade, eu vou responder, tá? Inclusive, se quiser me lembrar de mandar os slides, pode. Tô sentando lá, vou ligar a chamada de vídeo pra você tirar. Não, aí já é exagero. Porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, não tem muito tempo, né? Aí né, quando ela tem um tempo, ela fica pensando assim, mas eu vou ter que acessar o portal só funciona no computador, no celular é uma porcaria. Então faz o seguinte, manda o WhatsApp lá que é bem mais fácil. Eu falo isso pra vocês, porque eu também, vamos dizer também, eu também quando entro lá é uma confusão danada. Eu já prefiro fazer um negócio aqui, nós aqui mesmo, e resolve e pronto, tá? Resumindo, o exercício 2 é a letra D, né? O exercício 1, né? Só para ler ali a letra E, tá escrito assim, pode ser definido como igualdade em algoritmo operador igual igual. Não é o que está na tabela ou é o que está na tabela? Cadê a tabela? Cadê a igualdade? É só um igual, né? Existem alguns programas que usam igual igual para outras coisas, tipo conferir um valor lógico. Você escreve assim, por exemplo, MATLAB, 2 igual 3. Essa seria para o MATLAB uma sentença lógica, que você está afirmando que 2 é igual a 3. E aí ele verifica se é verdadeiro ou falso. No MATLAB você escreve assim, 2 igual 3, o que ele te retorna? Ele te retorna um valor verdadeiro ou falso. No caso vai retornar o valor falso. Certo? Inclusive essa daí é uma coisa que eu já usei para resolver algumas equações da minha vida, né? Tipo, eu escrevo uma expressão que eu tenho dúvida se é igual a outra, eu escrevo lá, coloco igual, se ele retornar verdadeiro, é igual, se retornar falso, é falso. Certo? Vamos lá. 2. Analise o algoritmo seguinte, vocês conseguem enxergar aí? Aí tem um algoritmo ali, tá? Que é real, área, base maior, base menor, altura, escreva, digite base maior, leia base maior, escreva, papapá. Eu já entendi ali que tá falando da área de qual figura tá falando aí? Do trapézio, nosso querido trapézio que tem base maior, base menor, né? Então, aparentemente, é um algoritmo para resolver, onde você vai informar para o computador esses dados e ele vai te devolver o quê? O que ele vai te devolver? Eu suponho que ele vai te devolver a área do trapézio, né? Então ali diz assim, assinale a alternativa que corresponde às linhas do algoritmo que estão faltando. Olha, eu vejo ali que ele está pedindo para mim digitar base maior, ler base maior, né? Ou seja, você escreve lá para o computador qual que é a base, o computador lê para ele, depois você diz qual que é a base menor, ele lê, tu diz qual é a altura, ele lê. E aí pula para o fim, ou seja, está faltando alguma coisa. O que o computador teria que fazer entre ler os dados e chegar no fim? Sabendo que para se calcular a área de um trapézio se usa a fórmula, aquela que está ali. O que vocês acham? É só calcular a área? Vamos ver, a letra A diz assim, ó, ele vai atribuir a variável área o seguinte valor, base menor mais base maior, dividido por... Não, tá errado, né? Tem que multiplicar pela altura, né? Na letra A não tá multiplicando pela altura, vocês estão vendo? Não tem que multiplicar pela altura a fórmula? Na letra A não multiplica pela altura, a fórmula tá errada, né? Ou seja, o cara não sabia matemática, foi escrever o programa, vai dar o resultado errado. Na letra B, por exemplo, você vê que ele coloca a altura ali, ó. Na letra A só tem base menor e base maior. Na letra B, ele colocou a altura aqui, ó. Já melhorou. Na letra B, então, já que a A gente já viu que está errado, vamos para a letra B. Ele diz que vai atribuir a variável área o seguinte valor. A soma de base menor com base maior, dividido pela altura, aquele símbolo ali é o de dividir, né? A barrinha é símbolo de dividir. Não é dividir, é multiplicar. Então, a letra B está errada.
Ó, a letra C também eu já pulei lá para a fórmula. Já vi que ele está multiplicando base maior, base menor por base, né? Que bobagem é essa? Nada a ver com a fórmula também, né? Letra C. Letra D. Na letra D ele fez outra cagada também. Nada a ver com a fórmula também. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Nada a ver com a fórmula da área do trapézio que está lá em cima. Então só sobrou a letra E, né? Vamos ver. Na letra E ele vai atribuir a variável área o valor, que é a soma da base menor com a maior, multiplicado pela altura e, por último, tudo isso dividido por 2. Você vê que, quando você está escrevendo o algoritmo, você toma cuidado de colocar parênteses. Por quê? Porque você não quer que ele faça a operação na ordem errada, né? Você sabe da matemática que primeiro vai somar, que depois vai multiplicar. Você vê que ali na matemática só aparece parênteses uma vez. E aqui no código ele coloca parênteses em todos os lugares, né? Por quê? Para deixar bem claro para o computador qual que é a ordem que ele quer. Ele quer que primeiro multiplique as bases, depois a altura, e aí ele fecha parênteses para depois dividir, né? A diferença que eu estou vendo da letra E para a letra B é que tem uma barra ali depois da altura ali. Dá para ver. Não, mas na A tá errado, sobretudo. Na A tá errado, sobretudo, porque ele não colocou a altura aqui, ó. Não está multiplicando por altura, falta altura. Que está aqui na fórmula. Na letra B, na letra B tem altura, né? Só que ele está dividindo isso pela altura, e na verdade na fórmula ele não divide a altura, ele multiplica, ele vai dividir por 2. Isso tudo acontece na letra E. E na letra E ainda tem o final ali, que seria escrever na tela para a pessoa a área do trapézio é, e aí aparece o número que é a área. Certo? Então, a única possibilidade é a letra I. Não tem jeito, tá? Certo? 3. O algoritmo a seguir calcula a área do círculo. A área igual πr quadrado. Assinale a linha de sua execução. Aí nós temos ali início, real, área, P1, raio, papapá. Tem várias linhas, em cada linha está acontecendo alguma coisa, né? Certo? Em cada linha do código, alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, se eu apertar a linha 5, na linha 5 está sendo atribuído o valor 3,14 para a variável P1, né? Certo? Mas vamos para a pergunta. Em relação ao algoritmo apresentado, podemos afirmar que na linha 5 do algoritmo é definida uma constante. O que vocês acham? Verdadeira, né? Uma constante. Verdadeira. A 2. Na linha 6 do algoritmo, é possível substituir por área P1, raio, raio, né? O que está na linha 6 que ele está falando ali? Ah, na linha 6 está escrito assim: a variável área vai ser atribuída o seguinte valor. Estou lendo aqui no algoritmo, aqui, ó. P1 vezes pote raio 2. Subentende-se aí que esse pote seria uma função para dar a potência, né? Uma potência de expoente 2 do raio. Só que ele está perguntando aqui na linha 2 se eu poderia trocar toda essa lorota por raio vezes raio. Vocês acham que a potência raio 2 pode ser trocada por colocar raio vezes raio? Claro que pode, porque raio vezes raio é justamente raio ao quadrado, não é? Então, ao invés de escrever algo ao quadrado, é igual quando você vai na calculadora. Você pode, se você quiser calcular um número ao quadrado, você pode escrever tipo número, sinalzinho de quadrado, né? Ou você pode simplesmente escrever o número vezes ele mesmo, né? Ou seja, sim, você pode substituir. Isso aí mostra de novo que as pessoas podem escrever seus algoritmos de formas diferentes, né? Então a 2 também é verdade. 3. A linha 7 está escrita de forma errada. O correto é escreva a área do circuito e ali área, né? O que vocês acham? A 3 é verdade ou não? Na 3 está dizendo que a linha 7 está errada. Vocês acham que está errada a linha 7 lá do código? Ó. Linha 7 está aqui, ó. Vocês acham? Mas não é o igual, é outra coisa.
Porque ele estava falando assim, escreva a área do círculo E, e aí ele colocou raio, né? Ou seja, esse programa vai devolver para a pessoa, em vez de devolver a área, vai devolver o raio, certo? Então, aqui onde ele colocou raio, aqui, ó, esse raio vai devolver isso aqui, ó, esse valor. Se esse valor for 10, aqui vai aparecer 10. Só que em vez de colocar raio aqui, ele tinha que ter colocado área, essa variável aqui, né? Certo? Então o 3 de fato tá errado, tá? É por isso, tá? A pessoa tá exibindo a variável errada, dizendo que é o resultado. É isso que está acontecendo. Então a 1, a 2 e a 3 estão certas, né? Tá? A 1, a 2 e a 3 são verdadeiras e a letra B. Perfeito? Bom, depois disso eu só posso dizer o seguinte. Essa foi a unidade 1.2. Nós vamos fazer também a 1.3 hoje, mas depois do intervalo, né? Depois do intervalo a gente vai a 1.3, tá? Então vamos lá. Quem aí quer me pagar uma água? É verdade.